Olá! Universidades e inovação social vindas do Sul, o que muda no diagnóstico. Rodrigo Arucena e Judith Schultz são professores da Universidade da República, no Uruguai, a principal universidade pública do país. Rodrigo Arucena é matemático, foi reitor da instituição entre 2006 e 2014 e se tornou uma referência latino-americana nos estudos sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento. Judith Schultz é professora titular na área de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento e coordenou o Conselho Universitário de Pesquisa. Ambos trabalham há décadas com temas como Sistemas Nacionais de Inovação do Sul, Política de Ciência, Tecnologia e Inovação e Inovação para a Inclusão Social. Eles escreveram o artigo Universidades e a Inovação Social do Desenvolvimento Sustentável Global, vindos do Sul, publicado em 2021. Eles discutem o papel das universidades na inovação social a partir de uma perspectiva do Sul global. A pergunta central do texto é se as universidades podem contribuir para a inovação social de modo a reorientar o poder do conhecimento para servir melhor as pessoas, especialmente as vindas dos setores menos favorecidos, as pessoas mais vulnerabilizadas. O ponto de partida é o diagnóstico de dois grandes desafios contemporâneos: a diminuição da sustentabilidade ambiental e o aumento da desigualdade social. Esses desafios não dizem respeito apenas ao Sul global, mas são globais e estão ligados à forma como o crescimento econômico baseado em conhecimento tem sido conduzido, muitas das vezes ampliando desigualdades e agravando a crise ambiental. O guia normativo desse trabalho é o Desenvolvimento Humano Sustentável, inspirado em Amartya Sen, entendido como uma expansão das liberdades e capacidades das pessoas, tratadas como agentes, não como pacientes. Isso desloca o foco do crescimento econômico em si para a ampliação de capacidades, especialmente dos setores subordinados. Aqui entra a inovação social, que é compreendida como a inovação para fins sociais, capaz de fortalecer a agência dos menos favorecidos. Para que isso aconteça, é necessário mobilizar conhecimento avançado, aquele produzido em pesquisa científica e tecnológica, e as universidades são apresentadas como esses principais locais de produção desse conhecimento. Esse diagnóstico, entre aspas, vindos do Sul, como eles colocam no título do Vistos do Sul, como eles colocam no título do artigo deles, muda porque, segundo os autores, as universidades estão inseridas em configurações de poder que tendem a transformá-las em conhecimento business e comercial, né? Assim, apenas para o comércio, apenas para a venda, né? Então, e se aproxima de um modelo de uma universidade que é empreendedora. No Sul global, ainda há um problema que é adicional. As universidades são frequentemente pouco conectadas às necessidades nacionais e seguem agendas de pesquisa definidas internacionalmente. Isso enfraquece o seu papel, assim como agente local de transformação, e dificulta sua contribuição para a inovação social, voltada a problemas concretos como habitação, saneamento, transporte, energia, saúde. Então, uma contribuição conceitual central desse artigo é a ideia da inovação inclusiva e a inovação frugal. A inovação inclusiva é aquela orientada diretamente para resolver problemas de populações vulnerabilizadas. E a inovação frugal é aquela que, ao minimizar o uso dos recursos, gera bens e serviços de menor custo e menor impacto ambiental. Para os autores, enfrentar essa tensão entre produção e proteção ambiental exige produzir melhor para mais pessoas com menos custo ambiental. Isso se relaciona diretamente com mudanças climáticas, com transição energética, pois implica repensar os regimes sociotécnicos de energia, transporte e produção. O texto menciona, por exemplo, porque a biotecnologia pode contribuir para produzir mais biomassa com menos uso de recursos naturais, colaborando no enfrentamento da mudança climática. Outro eixo importante é o uso do conceito de sistemas nacionais de inovação,
retomando inclusive a tradição latino-americana do triângulo de Sábato, quando nesse triângulo, Estado, estrutura produtiva e infraestrutura científico e tecnológica precisam estar articulados. No sul global, essa articulação é frágil e muitas vezes dependente do norte global. Isso gera um círculo vicioso de dependência tecnológica e sentimento de inferioridade. A inovação social, para os autores, exige incorporar atores populares no sistema de inovação, criando mini triângulos de sábado inclusivos, entre aspas, né? Então, conecta universidades, organismos públicos, atores produtivos com pouco poder de conhecimento, como cooperativas, sindicatos ou pequenos produtores rurais. No artigo, ele apresenta exemplos concretos, como a Universidade República do Uruguai. Um deles é o programa ANPAC Uruguai, que articula a Universidade da República do Uruguai e uma empresa pública de refino de petróleo, a ANPAC. Então, técnicos da empresa apresentam problemas à universidade, que organiza chamadas de pesquisa, e os projetos aprovados academicamente eram financiados pela empresa. Esse modelo foi replicado com uma empresa pública também de energia e também com a Unicef, em temas como violência contra crianças e adolescentes. Um outro exemplo de programa é a Pesquisa, Inovação e Inclusão Social, que exige que pesquisadores identifiquem problemas de exclusão social, avaliem a demanda social por soluções e considerem essas implementações como prática de resultado. Em 2018, o foco foi o Sistema Nacional Integrado de Cuidados, abordando temas como financiamento do cuidado e também tecnologias assistivas. Esses exemplos mostram como as universidades públicas do sul global podem atuar como universidades desenvolvimentistas. Esse conceito os próprios autores elaboraram com outros trabalhos, combinando autonomia institucional com uma forte conexão social. A ideia, então, é de uma autonomia conectada e aparece como fundamental. A universidade não deve ser subordinada ao mercado, nem isolada numa torre de marfim, mas uma parceira ativa no sistema de inovação. Para disciplinas que envolvam ciência, tecnologia, sociedade, esse artigo é estratégico porque articula a ciência, poder, desigualdade, clima, desenvolvimento, a partir de uma perspectiva latino-americana, e dialoga com temas centrais de concursos sobre transição profunda, regimes sociotécnicos, energia, transporte, geopolítica, conhecimento norte-sul global, o papel do Estado e das empresas públicas como a ANPAC e a Universidade da República do Uruguai, e o desafio de alinhar a inovação com a justiça social e a sustentabilidade. Ao vir do Sul, Arucena, o visto do Sul, Rodrigo Arucena e Judith Schultz deslocam esse diagnóstico. O problema não é apenas inovar mais, mas inovar de outro modo, incorporando os vulnerabilizados, enfrentando a crise climática, reformando as próprias universidades. Essa mudança de diagnóstico é ao mesmo tempo teórica e também política, e é justamente o tipo de reflexão crítica que a área de ciência, tecnologia e sociedade espera para quem vai se formar como geocientistas, atentos às desigualdades e também às transformações globais. Obrigada.